O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam lá sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, bem-vindos a mais um Dialogando com o Senhor, o nosso encontro semanal de meditação da Palavra do Senhor. Estamos caminhando pela Quaresma. Quaresma é um tempo de preparação para fazermos memória da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, embora nós tenhamos nesse tempo até agora meditado a jornada de Jesus até Jerusalém para cumprir com a sua missão, hoje nós já damos um salto na nossa leitura. Jesus já aparece agora em Jerusalém. E nós temos então a passagem onde ele expulsa os vendilhões do templo. Mas antes de focarmos na nossa meditação, é preciso que entendamos um pouco mais a figura do templo. O templo, ele era a figura central da cultura judaica, certo? Ele era muito importante para aquele povo. No templo estava abrigada a Arca da Aliança. Foi uma arca construída segundo as ordens do próprio Deus durante o deserto, enquanto o povo estava no deserto, eles receberam a ordem de Deus para construir essa arca para abrigar os 10 mandamentos, né? Nas tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei. E segundo a tradição do povo e o que o próprio Deus disse, a presença do Senhor habitava na arca. A arca era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. E o templo, depois que o reino de Israel foi constituído, se tornou o lugar que abrigava a arca. Logo, o templo se torna então o lugar onde Deus habita. O templo, ele é o lugar então de encontro com Deus. É o lugar onde você pode ter o seu encontro pessoal com Deus, pois Deus habita ali. Então a gente já começa a ver que o templo era um lugar muito importante. Além disso, o templo ele era construído de tal forma, nos seus ornamentos, nas suas construções, nas suas paredes, que ele lembrava e fazia memória para aquele povo de todas as alianças que Deus constituiu com eles até ali. Desde a primeira aliança com Adão, desde a aliança, passando por aliança com Noé, a aliança com Moisés e a aliança com o rei Davi e os profetas. Então o templo ele realmente é muito importante. Além disso, o templo era o lugar onde eram feitos sacrifícios, certo? Existiam muitas sinagogas, cada cidade tinha sua sinagoga. Mas o templo, só existia um templo e ele ficava em Jerusalém. E apenas no templo eram-se feitos os sacrifícios. E os sacrifícios também, os sacrifícios de animais, eles tinham um lugar muito importante na religião judaica. Em todas as religiões daquela época, mas na religião judaica também tinha o seu lugar. O sacrifício, ele tinha o símbolo do perdão, né? o símbolo penitencial. As pessoas procuravam fazer sacrifícios para expiar os seus pecados, já que o pecado ele leva à morte. O sacrifício de animais era uma forma de você tentar pagar o preço, né? Com uma vida no lugar da sua vida, né? Que cometeu o pecado. Além disso, o sacrifício era muito importante para lembrar as pessoas, na época da Páscoa, dos judeus, daquele momento onde eles sacrificaram os cordeiros, aspergindo seu sangue na porta, para que Deus não matasse seus primogênitos na passagem dele pelo Egito, onde apenas os egípcios foram feridos
e os judeus, tendo feito sacrifícios segundo a orientação que receberam de Deus, não foram atingidos pela última praga. Então vocês veem que o templo é um lugar muito importante, porque é onde Deus habita e onde pode serem feitos sacrifícios, que eram um símbolo muito importante para a fé daquele povo, certo? E na festa da Páscoa, que eram feitos a maior parte dos sacrifícios, era uma festa onde o Jerusalém recebia uma quantidade imensa de peregrinos, cada um buscando fazer o seu sacrifício, né? Oferecer o seu sacrifício de animal a Deus. Então eram feitos uma quantidade enorme de sacrifícios, milhares, dezenas de milhares de sacrifícios. Tanto que é tanto sacrifício que eles precisaram construir no templo um jeito, um sistema para escoar todo o sangue, né, dos animais que caíam, né, que era derramado, de forma que não poluísse a cidade, não sujasse o templo, né, porque eram muitos sacrifícios realizados. Dessa forma, acabou se montando ao redor do templo toda uma economia visando proporcionar condições que os sacrifícios fossem feitos. Então você tinha muitos vendedores de animais, né, vendedores de cordeiros, de pombinhos, pediam vários tipos de sacrifícios. Além disso, era preciso fazer uma oferta, e o templo ele só aceitava oferta no dinheiro judaico, no dinheiro judeu, porque o dinheiro romano, o dinheiro de outras terras, tinham símbolos pagãos, e o tesouro do templo não aceitava símbolos pagãos no seu tesouro. Então era preciso trocar o dinheiro também quando os viajantes chegavam ali. Então tinha também muitas mesas de cambistas. Então você veja só, toda uma economia foi montada em volta do templo para suprir essas necessidades. O problema é que isso era um negócio muito lucrativo, certo? Eram muitas pessoas que passavam por lá, principalmente nas grandes festas, para fazer os sacrifícios, deixar a sua oferta. Então as pessoas acabaram estabelecendo seus negócios ali visando lucro. E não só qualquer pessoa, os próprios sacerdotes, eles viram que era um negócio muito lucrativo e começaram a enriquecer às custas da liturgia do templo, às custas da fé do povo. Então eles não só cediam licenças para que as pessoas tivessem suas banquinhas, mas eles próprios eram donos de muitas das bancas que vendiam animais, que trocavam dinheiro. E você começa a perceber que depois de um tempo, o foco ali em torno do templo não passa a ser mais o encontro com Deus e o sacrifício buscando o perdão dos pecados, mas sim o enriquecimento, o poder material, né, o negócio, você negociar de forma que você se beneficie com o lucro. Então a gente consegue entender agora o porquê que quando Jesus chega ali, ele está muito decepcionado, ele está chateado, ele está com raiva, né? Porque o templo, a casa de seu pai, que era um lugar de encontro com o pai, ele se torna um lugar de encontro com os negócios do mundo. E aqui serve o nosso primeiro ponto de meditação para nós. Para nós católicos é muito importante nos lembrarmos disso, que o templo, no caso a igreja, as nossas paróquias, capelas, são um lugar de encontro com Deus. Mas às vezes acabamos no nosso serviço pastoral, de grupos, acabamos muitas vezes focando no sucesso material dos nossos grupos, no sucesso material da igreja, em termos de dinheiro para fazer as coisas, mas esquecemos que o principal ponto do templo é o encontro com Deus. Eu não quero dizer aqui que não é importante nós investirmos no templo, no sucesso dos grupos, dos retiros, num certo conforto, mas a gente não pode esquecer o principal, que isso tudo tem que estar subordinado ao encontro com Deus. Se nós investimos materialmente no templo, é para que isso de alguma forma ajude os fiéis e a nós e todos aqueles ali que dependem do nosso serviço a se encontrarem mais profundamente com Deus. Se a nossa busca pelo bem material não estiver ajudando nisso ali na igreja, está sendo em vão, certo? Mas eu não falo aqui só para aqueles que trabalham em pastorais. Eu falo para todos vocês que são católicos, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Lembre-se sempre, quando você estiver indo à igreja, você está indo para ter o seu encontro pessoal com Deus, certo? Você não está indo para obter uma vantagem material, um sucesso pessoal, para se mostrar. O seu objetivo é se encontrar com Deus, aquele que é seu Pai, aquele que te ama profundamente e que quer que você o visite. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante é que aqui nós vemos Jesus falando da sua morte e ressurreição também. E aqui é importante que ele nos apresenta um símbolo muito importante. Lembra que o templo era um símbolo importante e aqui ele nos apresenta um novo templo. Um templo que é mais perfeito, que ele é mais pleno do que o templo de Jerusalém, que é o templo do seu próprio corpo. Ele se apresenta como um templo.
É importante lembrar que no Antigo Testamento, quando o templo foi destruído, antigamente, e que os judeus foram para o exílio, os profetas começaram a pregar a vinda do Messias, que ia restabelecer o reino, mas não só restabelecer o reino, ia restabelecer a religião judaica com a construção de um novo templo, um templo maior, um templo perfeito. E os judeus achavam que o templo de Jerusalém naquela época de Jesus era esse templo perfeito, porque Herodes construiu um templo gigantesco, incrível, né, magnífico. E Jesus mostra que na verdade não era aquele templo que deveria vir, era o templo do seu próprio corpo, certo? Era um templo perfeito. Porque em Jesus Deus habita. O próprio Jesus é Deus. E lembra-se que o templo é o lugar onde Deus mora, né? A habitação de Deus. E Deus está em Jesus. E aqui nós vemos então um novo ponto de encontro com Deus. Não é mais o templo de pedra fria, como o templo de Jerusalém, mas é o próprio Cristo. O Cristo se torna um lugar de encontro com Deus. Além disso, a gente lembra que o templo é o lugar do sacrifício, né? Como a gente começou na nossa meditação. E se nós temos então um novo templo, nós precisamos também de um novo sacrifício. Mas agora, não como os sacrifícios de animais, que na verdade não perdoam os pecados e não salvam a nossa alma da pena da morte que o pecado nos impõe. Mas nós precisamos agora de um novo sacrifício, um sacrifício perfeito, que é o sacrifício do próprio Jesus. O próprio Jesus se torna templo e sacrifício. Ele se torna o Cordeiro de Deus que tira verdadeiramente o pecado do mundo. Ele se torna esse sacrifício. E como os judeus eles se alimentavam dos sacrifícios que eram imolados, nós também, católicos, nos alimentamos deste novo sacrifício, através da Eucaristia. Nós nos alimentamos do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Nós podemos nos alimentar agora, né, desse sacrifício. E aí, como em Jesus Deus habita, o próprio Jesus é Deus, quando nós nos alimentamos do seu corpo e sangue, então Deus passa a habitar também em nós. Ou seja, nós também nos tornamos um templo, um lugar de morada de Deus. E nós, como nós em comunidade, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja então se torna verdadeiramente lugar de encontro com Deus, lugar onde Deus habita. E as portas do inferno não poderão jamais prevalecer sobre ela, porque é o lugar de habitação de Deus. Certo? Veja só, então eu convido você, irmão e irmã que está nos ouvindo, neste tempo quaresmal, buscar o sacramento da reconciliação, para que reconciliado com seu Pai, com o nosso Pai que é Deus, você possa também se tornar templo e morada dele ao receber a Eucaristia na comunhão, nas nossas missas. Isso, irmão, busque se tornar um templo de Deus para que Deus esteja sempre contigo. Por último, para terminar a nossa reflexão, no último ponto da nossa reflexão, é bom lembrar que Jesus conta ali nessa passagem que muitos se converteram vendo os sinais que Jesus realizava. Mas Jesus conhecia os corações deles e sabiam que eles não tinham se convertido verdadeiramente. E que eles buscavam apenas os sinais, as coisas visíveis, as coisas materiais, as coisas que acontecem. Mas a nossa fé não deve ser assim. A nossa fé não deve se basear somente em milagres. Ela deve ser mais profunda. Ela deve ser tão profunda e plantada com raízes fortes em Cristo, de tal forma que ela não depende de milagres. Que ela esteja firme, tanto os milagres aconteçam, quanto eles não aconteçam. Que o milagre seja para reforçar a nossa fé, mas que nossa fé não dependa dos milagres. Isso aqui, esse evento, dessa parte da nossa escritura de hoje, ela nos aponta para algo que acontece após a ressurreição de Cristo com o apóstolo São Tomé, que acreditou porque viu o sinal. É bom lembrarmos aqui as palavras de Cristo naquela ocasião. Acreditastes porque me viste? Felizes os que creram sem ter visto. Sejamos também felizes, irmãos, para que creiamos sem termos visto os grandes milagres, mas pela fé que Deus nos concede. Terminemos essa nossa meditação com uma oração. Senhor Deus, nós os pedimos a graça de que os negócios do mundo não nos impeçam de ter um verdadeiro encontro contigo. Nós os pedimos ainda a graça do perdão dos pecados, através do sacramento da reconciliação, para que, purificados do nosso pecado, possamos nos tornar, através da Eucaristia, templo e morada vossa, de vosso Filho e do Espírito Santo. Peçamos também a graça de que a nossa fé esteja fundada no amor profundo a Ti, no encontro contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.